Glória a Deus, graça e paz, queridos. Amém. Antes de você sentar, quero agradecer a vocês, Deus abençoe. Queria que você cumprimentasse alguém que está aí do seu lado, claro, ainda respeitando todos os distanciamentos, mas que você aí desce lá no fundo assim, um oi. Aqui é difícil de ver, está escuro tudo até, né? Mas desce sei lá, se você não tem nenhuma objeção e quiser aí, e já sabe, conhece, pelo menos da família, dê um abraço, né? Se não um toquinho. Nós ainda estamos evitando os abraços, mas faz um oi, diga bom dia, graça e paz, que alegria tê-los aqui nesta manhã, junto conosco. Oh, aleluia! Você está feliz, queridos? Amém? Aleluia! Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Nós já estamos aí com várias pessoas conectadas nas nossas redes sociais. Se você quiser aí participar do nosso chat, fique à vontade, participando conosco. Nós temos alguns irmãos que são discípulos membros aqui da igreja, que não estão na cidade, moram em outras cidades, estão participando conosco. Glória a Deus. Queridos, estamos voltando de um período de dias de consagração, de oração, de jejum. Eu e a pastora Priscila, nós tivemos por um período de tempo conectados, bastante concentrados com o Senhor. Nosso propósito era ficar um período de uns 6 dias, na verdade. E no dia que era para a gente voltar, uma inquietação subiu ao meu coração. E aquilo começou assim a ferver, como se ainda não tivesse terminado aquele tempo. E o Senhor colocou mais uns dias no nosso coração, e nós ficamos um pouco mais de dias. E aí então nós voltamos, e quando chegamos em casa, naquele dia à noite, chegamos, já era bem à tardinha, acho que estava já escurecendo, às 17 horas, 17 e pouco. Nós percebemos assim, eu percebi o Espírito falando comigo: você percebeu quantos dias você ficou? Vocês ficaram? E aí eu comecei a contar, disse: uau, foram 8 dias. E aí o Espírito Santo falou assim: foi um dia para cada um dos anos que vocês estão aqui em São José. E aí eu comecei a entender algumas coisas do que aconteceu nesse tempo de consagração, de jejum, de intercessão. Deus ministrou algumas coisas aos nossos corações. Queremos estar, claro, na medida desses próximos dias, compartilhando com vocês. A nível pessoal, nós como família ministerial, a nível como equipe, como igreja, como nação. E eu louvo muito a Deus, queridos, porque foram 8 dias assim muito especiais na presença do Senhor. 8 dias extremamente assim concentrados, aonde a gente procurou nos desconectarmos de tudo e de todos. E eu digo isso porque muitas vezes nós estamos vivendo em um período, queridos, de dias, e eu não só digo agora, atualmente, mas principalmente atualmente, em que muitas coisas tentam tirar a gente de um propósito, de um foco. São tantas vozes às vezes. Hoje as redes sociais, se a gente não tomar cuidado com as redes sociais, nós somos consumidos por isso. O dia todo ficamos conectados no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Enfim, quantas coisas às vezes tiram a nossa atenção. E nós estávamos já há algum tempo, o Espírito vinha falando conosco sobre esse tempo que nós precisávamos nos conectar de todas essas coisas.
como se fosse um tempo de purificação, um tempo de santificação mesmo, para que houvesse um alinhamento no nosso espírito, alma e corpo. E aconteceu algo muito impressionante e importante. E claro, como resultado de coisas que o Senhor já foi ministrando lá, hoje eu já quero compartilhar algumas coisas que é o tema da nossa ministração de hoje. Mas antes eu quero agradecer os pastores Miquil, Gisele, que estiveram aqui na nossa ausência na semana passada, juntamente com toda a equipe de idosos, os líderes de célula, enfim, toda a igreja esteve orando conosco. Muito obrigado a todos vocês. E também quero dizer, queridos, que diante de tantas convocações que nós estamos recebendo nos últimos dias, convocações de orações, convocações de intercessões, jejum, arrependimento pela nossa nação, pela nação brasileira, principalmente aqueles que estão bem conectados aí, sabem que nós temos recebido várias convocações do Conselho Apostólico Brasileiro, da equipe G12 Brasil e de tantas outras lideranças nacionais, para a gente estar orando, intercedendo pela nossa nação. E diante disso eu gostaria de sugerir, se você já assistiu ontem a ministração da apóstola Valnice, muito bom. Se você não assistiu, assista. Depois eu vou pedir para que o Ministério de Comunicação esteja enviando a rede de transmissão da igreja para vocês o link. Por falar nisso, queridos, acho que vocês perceberam, hoje eu já não enviei mais pela minha rede de transmissão particular o link, porque eu não vou estar enviando mais, elas estão agora disponíveis. Você pode entrar no nosso canal da Insegec, todo dia de manhã você entra lá no canal da Insegec, já está agendado o nosso culto, o horário começa, tudo certinho, é só clicar ali, tá bom? Muito mais prático. Vocês são líderes de célula, podem entrar lá, pegar o link, de repente passar para suas lideranças. Mas ontem a apóstola Valnice esteve fazendo uma proclamação de uma estação de arrependimento. Esse foi o tema da ministração dela ontem de manhã, proclamando uma estação de arrependimento, em que ela ministrou, e está disponível inclusive nas redes sociais, mas eu vou pedir para mandar para vocês. E ali ela introduz então um pronunciamento de 1 ano de oração, jejum e arrependimento pela nação brasileira, que começa agora no dia 7 de setembro de 2021 e vai até o dia 7 de setembro de 2022. 1 ano de oração, arrependimento, intercessão, jejum. E além disso, ela ministrou sobre muitas outras coisas extremamente importantes, né, de como nós, como igreja, devemos nos posicionar neste momento em que nós estamos vivendo. E no finalzinho ela termina fazendo uma chamada para a continuação, né, do assunto, abrangendo esse assunto que vai continuar agora no próximo sábado com uma abordagem bem mais profunda. É algo muito lindo. Nós estamos vivendo um tempo profético, é a virada do ano. Esse ano, a virada do ano bíblico cai exatamente no dia 7, é Shemitah. Vocês vão entender ela falando sobre isso, não vou falar sobre isso hoje. É o ano do descanso, é o ano de jubileu. Coisas muito lindas, queridos, que Deus está nos presenteando na nossa geração. Isso é um privilégio muito grande, né? E nós precisamos entender que nenhum político vai mudar a nossa nação. Não é os políticos que vão mudar o Brasil. A mudança da nossa nação passa pela igreja. A mudança da nossa nação passa através de uma igreja que sabe governar através da oração. Nós precisamos, como igreja, aprender a governar através da oração. O STF não é o nosso inimigo. Não é, queridos. Jejum, humilhação, arrependimento e mudança de vida, isso sim é a nossa arma para vencer os nossos inimigos que são espirituais e não carnais. Então são tantas convocações que Deus está nos dando. Por exemplo, ontem de manhã também nós tivemos uma reunião com o pastor César Castelhanos, durou mais de 2 horas, também nos dando direção. Ele parou tudo, reuniu a equipe G12 com vários pastores da nação brasileira,
para nos dar aí direções de como nós batalharmos corretamente neste momento tão crítico que nós estamos vivendo diante de um contexto, eu vou até dizer em público, esquerdista se levantando em nossa nação. Nós precisamos, queridos, entender e saber como governar, como orar. Tanto que foi estabelecido a nível nacional um jejum. Eu não vou falar detalhes sobre isso. No final, o pastor Miquel ele vai trazer aí algumas direções para nós. Que agora no dia 1, 2 e 3, quarta, quinta e sexta, nós vamos estar em 3 dias de jejum. Quero só dizer que sobre o tipo de jejum que nós vamos fazer, ficou livre para que cada um possa receber de Deus aí a instrução, as direções sobre o nível do jejum, se total, se parcial. A única coisa que foi estabelecida nesses 3 dias são exatamente que ele deve acontecer. Este jejum nacional, onde nós estaremos juntos num propósito de jejum que, embora eu sei que Deus vai nos guiar a fazer conforme a vontade dEle e a condição que Ele mesmo tem sobre cada um de nós, ou que cada um tem condições de fazer esse tipo de jejum, ok? E vai coincidir com algo muito importante, queridos, que a gente já vinha buscando, e agora nesses dias Deus confirmou o nosso coração. Nós estamos retornando com as nossas vigílias aqui na Insegec, amém? E retornaremos nesse mês de setembro, será toda a primeira sexta-feira de setembro, das 20 às 0 horas, das 8 à meia-noite. E vai terminar aí justamente no dia 3, dia 3, que é essa convocação de 3 dias de jejum, aonde das 8 às 22 nós estaremos conectados aqui presencialmente com a equipe G12 Brasil, trazendo aí orações pela nação, tudo, e depois terminando a gente continua das 10 à meia-noite aqui como igreja local, mas nós vamos estar concentrados. O pastor Miquel depois vai trazer esses detalhes para nós, e eu creio que vai ser um período muito, muito especial, amém? Quero convidar toda a igreja, aliás, depois também o pastor Miquel vai dizer com mais propriedade, dia 7 de setembro é uma data muito importante, especial, né? Terça-feira, não nesta, na próxima, nós estaremos numa manhã de consagração aqui na igreja, aqui no templo, na verdade, com todos vocês. Gostaria de convidá-los, será uma manhã de consagração, de arrependimento, de quebrantamento, de adoração, de humilhação. Nós vamos estar aqui das 8 ao meio-dia, uma manhã muito especial, uma convocação local para toda a igreja, para todos os líderes, para todos os 12, para todos os jovens, todos os adolescentes, as crianças. Nós teremos uma manhã aqui muito, muito especial diante do Senhor. Mas como eu disse, eu só estou aqui dando um feedback bem rapidinho, porque eu quero compartilhar algo nesta manhã que Deus assim vem ministrando muito forte no nosso coração, que é desfrutando da alegria da salvação. Diga isso, desfrutando da alegria da salvação. Esse é o tema desta manhã, e hoje eu quero dar início a um processo de ministrações. Na verdade são 3 ministrações, neste domingo, no próximo, se eu não me engano, dia 5 e dia 12. Nós vamos estar por 3 domingos falando um pouco sobre este assunto, do contexto de desfrutar, de se alegrar, de experimentar, de compartilhar essa alegria da salvação. E eu quero compartilhar um pouco sobre isso, queridos, porque eu tenho percebido no meu espírito, no nosso espírito, que muitos têm perdido a alegria da salvação. Muitos não estão conseguindo viver essa alegria de quando Cristo trouxe uma oportunidade a nós através de alguém para que nós conhecêssemos a Cristo, nosso Senhor e Salvador. E isso tem sido um dos motivos do porquê
muitos de nós talvez não conseguimos testemunhar de Cristo. Por quê? Porque uma vez que nós perdemos a alegria da salvação, como nós vamos testemunhar alguma coisa que nós não estamos vivendo com alegria? É difícil. Se nós perdemos a alegria da salvação, testemunhar de Cristo não se torna algo espontâneo, alegre, se torna algo pesado. E nós precisamos resgatar isso no nosso coração. A propósito, antes de falar sobre a alegria da salvação e como desfrutar dessa alegria, eu quero iniciar aqui falando sobre duas coisas. A primeira é sobre o que realmente significa a palavra desfrutar. O que significa essa palavra desfrutar? E a segunda coisa é o que significa perder a alegria da salvação. Uau, subiu uma impressão aqui no meu espírito, não sei para quem é, mas eu quero dizer que Deus te trouxe aqui, porque hoje Ele vai mudar o teu coração. Uau, Deus vai transformar o seu coração hoje. Quando você olha a palavra desfrutar, você percebe no vocabulário, no dicionário, que é a mesma coisa que você deleitar-se ou dar-se ao deleite. Também significa apreciar. E hoje eu trouxe aqui a continuação do meu café da manhã. E hoje eu vou participar aqui de uma parte do meu café da manhã que eu não fiz ele completo, justamente para estar com vocês. Se vocês perceberem neste momento o que eu estou fazendo, eu estou começando a desfrutar, tirar a casca de uma fruta. Sim ou não? Eu já estou começando a desfrutar dessa fruta. Se você não tomou café da manhã hoje e está com vontade de comer uma banana, eu posso lhe garantir que essa vai ser minha. E aí você então está descascando esta fruta. É o primeiro processo que vem antes de você desfrutar. E isso acontece com uma banana, isso acontece com uma pocã, isso acontece com uma laranja, isso acontece com vários tipos de frutas em que nós descascamos essa fruta. E quando você olha para o contexto desfrutar, significa apreciar, significa diga, saborear. Está sentindo aí? Eu estou essa é minha. Tira o olho. Eu estou desfrutando dessa fruta. Significa curtir. Quem aqui gosta de pimenta? Ana, apontaram umas 50 mãos, apontou para Ana Paula ali. Quem aqui gosta de picles ou coisas parecidas? Que você faz o seguinte, você coloca aqueles ingredientes, vamos falar da pimenta. Aí você coloca talvez um vinagre, um azeite, alguma coisa, e você deixa a pimenta ali fazendo o quê? Mas curtir não é a gente pegar um WhatsApp e fazer assim, curtir. Você vê a diferença de hoje, curtir para nós é a gente clicar aqui tão rapidamente, já curtir alguma coisa. Só que desfrutar, queridos, curtir é a mesma coisa que deixar no molho. Deixar no molho. Você saboreia o momento. É feio falar de boca cheia, mas hoje eu preciso falar. Você está desfrutando. Ou seja, você está aproveitando ao máximo dessa fruta.
Você está mastigando. É como se você ficasse sentindo aquele gosto. É como que se você estivesse absorvendo aquilo. Desfrutar é absorver, é sentir o gosto. E infelizmente, queridos, hoje nós estamos nos tornando muito automáticos. E dentro do contexto da fruta mesmo, às vezes a gente levanta de manhã, tem gente que às vezes não dá tempo nem de tomar café, que já tem que sair correndo para trabalhar. Não curte aquele momento do café da manhã. E aí a gente, na hora de pegar, olha a diferença agora, permita. Nem sentiu o gosto. Muitas pessoas estão fazendo isso no automático. Comendo as coisas no automático. Não sabe desfrutar do momento que está vivendo. E come tudo aquilo rápido. Não sabe desfrutar. Pronto, agora eu consegui terminar meu café da manhã. Hoje eu vou ter que pregar de dente sujo. Existe um médico cristão que ele diz assim, que quem desfruta não se frustra. Ele também diz que quem sente o gosto não sente desgosto. A casca? Não, essa casca ainda tem uma parte da ministração, deixa ela aqui comigo. Obrigado, querida, pela sua linda intenção, mas deixa ela aqui comigo, porque eu quero compartilhar ainda uma coisa com vocês sobre isso. Eu vou repetir o que o médico disse, que quem sente o gosto não sente desgosto. E nós vemos hoje muitas pessoas desgostadas porque não estão sentindo o sabor da alegria da salvação. Não estão desfrutando da alegria da salvação. Se tornou automático. A gente vem aos cultos automático, a gente participa das coisas tudo automático, a gente faz as células no automático, a gente participa de um lugar do ministério automático, toca no automático, canta no automático, faz tudo no automático e a gente não está saboreando aquela fruta. Não estamos saboreando aquele momento. Quando você estiver num lugar, desfrutar é isso. Você está ali, esteja com todo o seu coração. Por exemplo, eu estava vendo aqui elas ministrarem, eu podia ver que elas estavam aqui ministrando com o seu coração. E claro, eu ali, eu esqueço do mundo, eu entro naquele momento, aquele momento é meu momento com o Pai, e eu começo a desfrutar, e às vezes no momento do louvor, queridos, nós estamos tão desconcentrados, sem desfrutar do momento que a gente está pensando na conta que tem que pagar amanhã, nas coisas que tem que fazer depois de amanhã, no contrato que tem que assinar, na empresa que me chamou, naquilo que eu tenho que fazer, e a gente está participando do louvor e depois termina e fala assim, peraí, o que foi cantado mesmo? Qual era a letra? A gente nem lembra do que foi ministrado, porque a gente não está inteiro naquele momento. Viva! Desfrutar é você viver aquele momento. Desfrutar significa ser inteiro. Esteja inteiro naquela situação. Agora, depois que você comeu a fruta, ou seja, depois que você desfrutou a fruta, o que você faz com a casca? O que a gente faz com a casca, queridos? Agora sim, eu vou pedir sua ajuda. Você descarta. Obrigado. Você joga fora. Você descarta essa casca. O que quer dizer isso, queridos? Para que a gente consiga viver a alegria da salvação diariamente, em alguns momentos da nossa vida, nós precisamos fazer uma higiene espiritual, emocional e física. Você precisa, todos os dias, nós precisamos descartar aquilo que não está mais sendo útil para a gente.
Sabe por que muitas vezes nós não estamos vivendo a alegria da salvação? Porque dia após dia nós estamos trazendo um peso sobre os nossos ombros. A gente tenta desfrutar de alguma coisa e continua, não consegue direito e continua com a casca. Tenta desfrutar de outra coisa, continua com a casca, continua com o peso sobre os ombros. A gente vai levando a nossa vida e aquilo não vai sendo descartado. A gente não faz um descarte espiritual de coisas que a gente às vezes está poluindo a nossa mente, de ficar se expondo a tantas coisas nas redes sociais. E nós precisamos descartar, queridos, algumas coisas das redes sociais, mesmo que dentro de um contexto, falando aí, evangélico, porque muitas vezes nós estamos nos contaminando. Emocionalmente também, quantas coisas que nós precisamos descartar nas nossas emoções, para que a gente continue desfrutando da alegria da salvação. Fisicamente também, nós precisamos descartar todos os dias algumas coisas que nós já sabemos que não é bom para nós, mas nós continuamos trazendo aquele peso, e chega um momento em que você não consegue mais viver a alegria da salvação. Essa é a primeira coisa que eu queria falar, o que significa desfrutar. E a segunda coisa que eu quero nesta manhã, queridos, antes desse início mesmo da ministração, de como desfrutar, é exatamente aquilo que eu já compartilhei aqui com vocês, que é, deixa eu só desconectar de uma coisa aqui, o que significa perder a alegria da salvação? Desfrutar vocês já entenderam, agora o que significa perder a alegria da salvação? Queridos, quando nós perdemos a alegria da salvação, nós perdemos a presença do Espírito Santo. Perder a alegria da salvação é perder a presença do Espírito Santo. Você pode continuar às vezes com a unção, mas a presença não está mais sobre nós, quando nós perdemos a alegria da salvação. E o Espírito Santo é o qual nos capacita a fazer a obra de Deus. Sem Ele, queridos, nós não vamos conseguir viver essa alegria. Outra coisa é que quando nós perdemos a alegria da salvação, escute isso, não há mais ânimo, não há mais força para proclamar a própria salvação que vem de Deus através do seu Filho Jesus. Quando nós perdemos a alegria da salvação, primeiro, o Espírito Santo, Ele não opera mais nas nossas vidas. E segundo, nós não conseguimos mais testemunhar, proclamar o que Cristo fez nas nossas vidas. Vale a pena a essa altura a gente refletir um pouco, queridos, como nós estamos. Se realmente estamos desfrutando desta alegria da salvação, ou se por algum motivo nós já perdemos a alegria da salvação. A Bíblia, agora sim eu quero começar aqui a falar sobre esse desfrutar. A Bíblia, ela fala muito sobre a alegria, muito. Hoje nós vamos ver vários textos que eu separei para estar aqui compartilhando sobre isso. E Deus, Ele considera a alegria muito importante, porque Ele fala muito sobre ela. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E infelizmente nós vivemos em um mundo onde há muita tristeza, queridos. Há muita tristeza agindo nesses dias. Muitas tragédias, preocupações. Morreram mais pessoas já em 2021 do que em 2020. Dentro do contexto pandêmico, se você fizer aí e ver as estatísticas. Se você olhar para os lados, você vai ver as faces das pessoas, parece que longas, tristes, aborrecidas, corações pesados, má notícias. Hoje a primeira coisa que a Alexandra disse, que ela estava tendo essa impressão de corações pesados, tristes. Aqui, neste lugar. Os jornais hoje, queridos, flamam as tragédias, incendiam as tragédias, valorizam as tragédias, as calamidades, os desempregos.
acidentes terríveis, parece que eles escolhem os piores para ficar aí expondo. As circunstâncias querem fazer o que com tudo isso? Querem nos esmagar, querem nos abater, querem nos afligir. E em muitas casas hoje, não existe mais riso. Eu vou um pouco além agora, queridos. Permita-me, porque neste período que nós estávamos buscando o Senhor, infelizmente, em muitos lares cristãos, também já não existe mais o riso. Lares cristãos, nós não nos alegramos com a alegria da salvação, o que Cristo fez por nós, a morte da cruz, Ele entregou a sua vida, o seu sangue, tudo por nós, e nós não temos mais o prazer desta alegria. Se você visitar aí hoje igrejas, você consegue às vezes até pelas redes sociais perceber isso, e sair à procura de sinais, de alegrias, de sons, de riso, você poderá ficar desapontado. Em muitos templos, rir parece que é até pecado nos dias que nós vivemos. Sorrir se tornou algo quase que um pecado. E muitas vezes, queridos, nós vivemos um pseudo-cristianismo, dentro de um contexto cheio de tristezas, desanimados, reclamando da vida, das circunstâncias, e muitas vezes até oprimidos e deprimidos, porque nós não conseguimos levantar a nossa cabeça e dizer: eu tenho, eu vivo, eu desfruto da alegria da salvação. Aquela que no dia em que eu conheci Jesus Cristo como meu Senhor, ainda é a mesma que hoje pulsa dentro de mim. Muitas vezes nós já não vivemos mais isso, porque os contextos da vida, as preocupações, as ansiedades, as contas, as necessidades, o trabalho, o ativismo, vai roubando esta alegria da salvação, e nós não desfrutamos dela, independente da circunstância que nós estamos vivendo, seja ela positiva ou negativa, seja do momento de enfermidade ou não, seja no momento de finanças ou não. Queridos, a alegria da salvação não pode se esvair, ir embora de dentro de nós. Nós precisamos da alegria da salvação. Muitas vezes nós vivemos debaixo desse espírito de depressão e nem sabemos com quem nós estamos lutando. Uma angústia, uma coisa esquisita parece ali dentro. E são muitas coisas, queridos, que podem levar até uma pessoa, essa é uma das coisas que levam uma pessoa a perder a alegria da salvação, viver esse espírito de depressão. Estar manifestando isso, fazendo com que esta pessoa, por causa disso, viva debaixo desse espírito depressivo. Por exemplo, um pensamento de fracasso. Sabia que um pensamento de fracasso pode levar uma pessoa à depressão? Se você aceitar o fracasso na sua mente, você é levado à depressão. E não há dúvida, queridos, que um dos flagelos mais fortes nos últimos tempos se chama depressão. Diga isso comigo: um dos últimos flagelos mais fortes dos últimos tempos se chama depressão. E este flagelo, essa depressão, condiciona as pessoas a se sentirem miseráveis. Condiciona as pessoas a sentir-se como que se não houvesse mais esperança, que estão diante de um futuro muito incerto.
fazem com que as pessoas se sintam desta forma, e isso leva essas pessoas à aflição, à angústia. E às vezes, queridos, nós nem conseguimos entender o porquê está acontecendo. A propósito, nós temos aqui coordenadores de escola, professores, e às vezes a gente ouve deles, e dentro de algumas coisas que a gente acaba ouvindo, e não conseguimos entender como é que um jovenzinho, às vezes de 20 anos, um adolescente, um pré-adolescente, ou até mesmo uma criança, nos dias atuais, estão em depressão. Estão em depressão. E a maioria nem sabem do que estão lutando, porque é como uma luta interna, é uma batalha nos pensamentos, é uma luta emocional, e nem sabe de onde vem tudo aquilo ali. Não sei se vocês já ouviram falar, doutor, pastor, servo de Deus, Derek Prince. Ele tem vários livros, e compartilhando um dos seus testemunhos, ele diz que depois que ele se tornou cristão, e já levava vários anos lendo a palavra, vários anos orando, jejuando, intercedendo, mas mesmo assim, ele ainda sentia um espírito de depressão sobre a sua vida. Servo de Deus, cristão, um homem reconhecido mundialmente falando. E ele diz que ele lutava muito para resistir esse espírito, mas ele não ia embora. Ele permanecia, ele fazia questão de estar ali dentro do coração dele. No entanto, ele diz que o espírito não ia embora, porque ele não sabia, de fato, o que era a depressão. Ele não tinha um conhecimento de causa para entender o que era aquilo, para que ele pudesse se libertar daquilo. Em outras palavras, primeiro precisamos entender o que é que está nos assolando, para depois a gente saber lutar com aquilo que está nos assolando. E ele pensava, nesse contexto do testemunho dele, que a depressão era o resultado assim de apenas algumas coisas emocionais. Ele pensava que era alguns problemas, possivelmente ligados ao passado. É claro que isso também tem fundamento, mas não é um todo, não era um todo. E aí ele diz que em certo dia, enquanto ele estava estudando a palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 3, nós vamos ler na NVI. Quando ele leu esse texto, ele diz que Deus o impactou com esse texto de uma forma muito poderosa, a ponto de que ali, Deus diz a ele entendeu que nesse texto, Deus não havia dado a ele um espírito de tristeza, senão um manto de alegria. Isaías 61, 3 diz assim: e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Deixa um pouco aí. Quando ele leu esse texto, ele conta que um véu caiu dos seus olhos, caiu de dentro dele, e ali ele entendeu que a depressão não era apenas algo emocional, ou algo que estava relacionado somente ao seu passado, mas sim que era um espírito, um demônio, que afligia a vida dele, que entrou sim na vida dele, talvez por algumas circunstâncias que ele no passado tinha vivido, ou até mesmo dos seus antepassados, e que a pessoa não está às vezes batalhando contra algo interno no contexto emocional, mas sim contra uma força demoníaca, porque diz que ia dar todos os que choram uma coroa, óleo de alegria em vez de um espírito,
em vez de um espírito, a depressão é um espírito. É um demônio. Não descartamos as outras coisas no contexto psicológico e emocional. Não. Mas quando ele entendeu, queridos, que era um demônio que estava assolando a sua vida, ele diz que quando isso aconteceu, naquele momento, ele pôde perceber que ao invés desse espírito de depressão, Deus nos dá um espírito de alegria. E quando ele entendeu isso, no testemunho dele, ele diz que só pelo fato de ter entendido e o véu ter caído dos seus olhos, ele diz que obteve 80% da vitória daquele espírito de depressão. E ele ainda diz que os outros 20% foi ele em manter-se firme, posicionado e nunca aceitar um pensamento de fracasso mais na sua vida. Os 80% ele diz foi por causa de um espírito demoníaco, e os 20% aí sim atribui a um contexto que eu não posso mais ficar aceitando nenhum pensamento de fracasso sobre a minha vida. Queridos, no livro de Jeremias 29, versículo 11, o Senhor diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Note que o Senhor Ele não fala de um pensamento de fracasso. Deus não nos dá, queridos, um pensamento ruim. Não, Deus nos dá um pensamento de paz. Porque o pensamento de fracasso, ele tem um fim: destruir as pessoas. Quando vem um pensamento de fracasso, ele vem para nos destruir. Mas Deus tem um pensamento de paz. E é por isso que Deus disse: eu tenho pensamento acerca de vocês, pensamentos de paz e não de destruição, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de paz que traz bênçãos. É esses os pensamentos que Deus tem a nosso respeito, e são esses os pensamentos que nós temos que ter sobre as nossas mentes. Pensamentos de paz. E infelizmente, queridos, muitos cristãos estão vivendo debaixo de um jugo de sofrimento, onde usa aquele texto que a Bíblia diz assim, que aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me todos os dias. E nós pegamos esse texto, queridos, e colocamos uma cruz, e uma cruz tão pesada. A gente vive assim, dia após dia, que parece que a gente não consegue mais nem caminhar, porque a gente traz um jugo, um peso sobre as nossas vidas, cantando aquela música: caminhando eu vou para Canaã. E temos perdido com isso a alegria da salvação. Na verdade, queridos, nós precisamos de um batismo de alegria. Diga: eu preciso de um batismo. Coloca a mão no seu coração assim, diga: eu preciso de um coração alegre. Coloca a mão no seu espírito, sim, no seu ventre, diga: eu preciso de um espírito de alegria, de um batismo de alegria no meu espírito. Amém? Diga à pessoa que está ao seu lado aí: você precisa de um batismo de alegria. Diga por de trás para da frente, fala: você precisa. Se você tiver de máscara, sim, ó, você precisa de um batismo de alegria. Dá um sorriso aí. Estou brincando. Aí dentro desse contexto a gente pergunta: pastor, o que é alegria? Segundo o texto no livro de Gálatas 5:22, alegria é um fruto do Espírito. É um fruto do Espírito.
E a prática, queridos, a prática desse fruto, a prática dessa alegria, é a arte de oferecer resistência à tristeza. Nós resistimos à tristeza com o fruto do Espírito, que está em nós, por meio de um comportamento proporcionado, não porque nós somos as pessoas mais alegres, não. Um comportamento proporcionado pela presença de Deus na vida daqueles que o buscam. Ou seja, quanto mais buscamos ao Senhor, mais alegres seremos. Essa é a verdadeira alegria. Está nele. É Ele, o fruto vem dele. Ele é a alegria. Essa é a verdadeira alegria. Queridos, o cristão verdadeiro, ele é uma pessoa alegre. Nós precisamos expressar isso. Tem um texto em Salmo 126, 1, 2 e 3, que diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos tristes. E por isso estamos alegres, queridos. O salmista Davi está falando aqui dos judeus que estavam retornando do cativeiro, e por isso eles estavam alegres pelo livramento. Deus nos deu a alegria da salvação, nós fomos livres do pecado, estamos livres do cativeiro, querido, das trevas. E aqui diz que eles estavam sonhando. Talvez a gente, por ter perdido a alegria da salvação, consequentemente perdemos a alegria de sonhar. Já não sonhamos. Aqui a Bíblia diz que eles estavam rindo à toa, cantando com alegria, com a boca cheia de riso. Eles desfrutavam daquele momento. Romanos, o apóstolo Paulo, capítulo 14, versículo 17 diz: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Oh meu Deus, esse é o reino de Deus, queridos. Justiça, paz, alegria. João 15:11 diz: tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês sejam pela metade, não completa. Às vezes, queridos, nós estamos vivendo a alegria pela metade. Não, nós temos que viver uma alegria completa, completa. A alegria do Senhor, o riso, queridos, não são algo passageiro em nossas vidas, mas algo permanente, algo completo. A alegria de Jesus deve estar em nós desde o momento em que nós fomos salvos até a eternidade. A alegria da salvação. Mas infelizmente, eu repito, muitos de nós, muitos cristãos, têm perdido essa alegria da salvação. E neste período, queridos, que nós queremos estar aqui com vocês, é para que Deus restaure essa alegria. Queria que você fechasse os seus olhos, ainda não terminamos, mas eu quero que você faça uma oração aqui no meio dessa ministração. E diga ao Espírito Santo, restaura a alegria da salvação no meu coração. Feche os seus olhos, se desconecte de tudo nessa hora. E diga: Espírito Santo, restaura a alegria no meu coração. Restaura a alegria da salvação. A alegria que me faz viver o tempo todo, regozijando, alegre, contente, tendo ou não tendo. Restaura, Senhor, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, queridos, consciente, eu tenho certeza que o Espírito Santo já está ministrando você. Quando nós olhamos para a palavra, houve um momento na vida de Davi em que ele havia perdido a alegria. Isso pode acontecer ou ter acontecido com alguns.
aquela alegria de viver. E quando você vai lendo a história de Davi, você percebe que ele estava, neste momento que ele perdeu a alegria, ele estava sendo consumido pelo remorso, pela culpa. E a sua oração, naquele momento, foi apenas uma, que está lá em Salmos 51, versículo 12. Ele diz assim: restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Davi, ele fez essa oração, queridos. Restitui-me a alegria da salvação. Essa é uma oração, amados, que nós neste primeiro dia precisamos sair daqui com ela muito conscientes, de olhar para os olhos do Senhor e dizer: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Chega de viver angustiado, chega de viver debaixo desse espírito de depressão, de tristeza, de não sentir a paternidade, a filiação de Deus, como um filho amado. Restitui-me a alegria. O salmista Davi, ele estava dizendo assim: restitui-me o prazer, para eu sentir o gosto de novo. Restitui o prazer para eu desfrutar da alegria da salvação. Eu quero sentir o gozo, restitui o gozo da salvação ao meu coração. Nós observamos, vocês também, que é possível a gente, de repente, perceber quando um casamento, por exemplo, está doente. É muito fácil, é muito simples a gente perceber quando um casamento está doente. Pelo fato de um dos cônjuges se entristecer, por exemplo, no momento de voltar para casa depois de um dia de trabalho. Isso é um sinal de que o relacionamento não está bom, de que aquele casamento está doente. E isso pode ser um dos motivos, queridos, hoje, porque que existem tantos bares lotados, quase sempre cheios, no finalzinho da noite. Algumas pessoas, ainda que não tiveram encontro com Cristo, ao invés de irem para a sua casa, no fim do trabalho, preferem ir para os bares, para os barzinhos da vida, e permanece ali até um horário em que não mais encontrarão aquele ou aquela lá em casa que os aborrece. Por quê? Porque sabe que quando chegar lá a pessoa já vai estar dormindo. E tudo isso, queridos, acontece porque na casa ou a casa deixou de ser prazerosa. Já não desfruta mais do lar, já não desfruta mais daquele momento de família, de alegria, de estar juntos. E aí escolhem ficar ao lado de colegas, ao invés de estar ao lado da família. E por que isso acontece, queridos? Porque naquela casa a alegria terminou. Naquela casa não existe mais alegria. Naquela casa não existe mais desfrute. Eu já compartilhei, muitos conhecem a minha história. Houve um período na minha vida cristão, alguns anos atrás, no ano de 2007, 2008, estava vivendo uma fase bastante tumultuada, envolvido com o ministério. Tinha acabado de receber, poucos anos atrás, uma promoção bancária, como gerente. Estava envolvido com faculdade da Priscila, nossa. Tinha que cuidar do contexto da família, ainda contexto da igreja, do ministério e muitas outras coisas. E eu entrei numa fase muito terrível, uma fase depressiva. E você está olhando hoje para um homem que às vezes falando sobre isso, fala assim: pastor, para você é fácil dizer isso. Pastor, né? Não, queridos, eu sou homem, gente, como todos vocês. E eu vivi nessa fase um espírito de depressão, segundo estatística médica que eu fui consultado, depressão nível 3, síndrome do pânico,
fobia social e tendinite no corpo todo, onde os meus ossos já estavam sendo enrijecidos. Fobia social, quando o meu telefone tocava no banco ou em qualquer outro lugar, eu começava a transpirar porque eu não queria ver gente, eu não queria estar no meio de pessoas. Sério, pastor? Sério, queridos. Comecei a me tratar. Na época, na cidade onde eu estava, os médicos não atendiam pelo convênio em nenhum outro lugar, esse tipo de coisa. E eu consegui um médico em uma cidade próxima. E eu tinha que começar a fazer um tratamento e fui por um grande período. 2007, parte de 2007 e 2008. Até que um dia, eu entendi também todo esse processo que eu estou falando com vocês, da alegria da salvação, de um espírito opressor, de um espírito demoníaco. Mas o que eu quero compartilhar, queridos, é que neste período, o sol não brilhava mais para mim, não tinha mais cor, eu via as coisas tudo meio cinza, preto e branco, não existia alegria. E uma das coisas que eu havia perdido era a alegria de voltar para casa no final do dia. Eu não ia para bar, era cristão, eu não participava dessas, não, mas eu não tinha mais alegria de voltar para casa. E quando eu falo isso, até hoje meu coração se compunge, eu sinto assim um nó na garganta, porque a minha filha era bem pequena. Vocês conhecem a minha esposa, uma mulher linda, maravilhosa, preciosa que Deus me deu, uma filha belíssima, mas eu não tinha prazer de voltar mais para casa, eu não tinha alegria de voltar para casa, não tinha prazer de voltar para casa, eu não conseguia desfrutar aquele ambiente de família naquele período. Amados, eu creio que nesse tempo, que Deus vai nos dar hoje, nessas próximas semanas, Deus Ele quer assim, fazer o que Ele fez com Davi. Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Restitui-me a alegria da salvação. Sabe por quê, queridos? Porque se nós perdemos a alegria da salvação, ir aos cultos passa a ser enfadonho. Vir aos cultos é esquisito. E todo culto, todo domingo, ai. Se a gente perder a alegria, orar, jejuar, interceder, se torna cansativo. Quando perdemos a alegria, entregar os dízimos e as ofertas, torna-se algo terrível. Isso não entra na minha cabeça. Quando nós perdemos a alegria, nós não conseguimos encontrar tempo para ler e meditar na palavra de Deus. Nós temos tempo para tudo, mas menos para isso. Quando nós perdemos a alegria, queridos, nós não sentimos vontade mais de evangelizar as pessoas, de falar, de abrir a boca, de testemunhar a salvação. Quando nós perdemos a alegria, nós não queremos mais, escute isso, ter comunhão com as pessoas. Nós não queremos mais nos relacionar com elas, conversar com elas, ter aquele prazer de estar ao lado, de estar próximo às pessoas. Quando nós perdemos a alegria, nós não queremos mais estar em comunhão com a família, nós não queremos mais estar à igreja, como diz Hebreus, acho que é 11:25, que nós deixamos o costume de congregar. Quando nós perdemos a alegria, queridos, servir em um ministério na igreja é um peso, se torna um peso. Quando nós perdemos a alegria, nós não temos desejo de participar de nenhuma das atividades da igreja. Quando nós perdemos a alegria, nós não desejamos mais crescer espiritualmente. Estagnamos naquele ponto, nós nos tornamos exageradamente apenas religiosos. Uma pessoa que não tem alegria da salvação, queridos, ela vive um contexto de religiosidade o tempo todo, fazendo tudo para agradar alguém, agradar uma liderança, agradar uma pessoa. Tudo que ela faz preocupada se alguém ou quem vai pensar alguma coisa a respeito dela, porque ela não tem mais a alegria da salvação. Mas, quando o nosso coração passa a viver, queridos,
o contentamento da salvação, uma coisa eu posso lhes garantir: a alegria começa a extravasar, não somente em palavra, mas em atitudes, em gestos. E você começa a viver todas essas coisas que eu falei aqui de uma forma negativa, agora de uma forma positiva. Você quer estar com as pessoas, você quer servir no ministério, você quer crescer, você quer evangelizar, você quer encontrar tempo para ler e meditar na palavra, você quer vir aos cultos todos os domingos para poder ver os irmãos, para ouvir a palavra, para estar juntos, você quer orar, você quer interceder, você quer ler a palavra, você quer, queridos, participar de todas as coisas que o Senhor lhe proporciona dia após dia. Sabe por quê? Porque em toda a nossa vida passa a ver ali um brilho nos olhos. Hoje, com a máscara, ficou muito visível que apenas o que nós conseguimos ver é os olhos. Ontem nós fomos orar por uma família, e aí nós estávamos no momento, e aí nós estávamos juntos, e aí nós estávamos numa mesa e tiramos, algumas pessoas estavam ali, a gente tirou a máscara. Tiramos a máscara, família, tudo. Quando a pessoa tirou a máscara, eu olhei para o rosto dela e falei: puxa vida, eu já tinha esquecido de você. Depois de 1 ano e meio eu não conseguia lembrar mais dessa fisionomia. E eu comecei a olhar para ela assim, eu falei: mas tem alguma coisa diferente. E tinha mesmo. Ela tinha mudado toda ali, uns contextos e tal. Eu falei: uau, que chique que ficou. Ficou muito bonito, ficou muito chique. O que eu estou querendo dizer, queridos? É que quando só os olhos ficam visíveis, hoje, nós percebemos que pelos olhos, nós já conseguimos ver se a alegria da salvação está estampada ou não está estampada por aqui. Ó. Não precisa mais nem ser por aqui, pelos olhos. Quando o brilho, quando a salvação ela extravasa, queridos, há um brilho nos nossos olhos, ao ponto de só a gente, quando ouvir o nome Jesus, a adoração intensa já brota dentro de nós, o desejo de ler a palavra já é algo assim instantâneo, porque você ouviu o nome Jesus, o teu Salvador, o teu Senhor. E isso nos diz, queridos, que a alegria do Senhor é uma parte muito essencial da nossa vida, deve estar em nosso coração logo pela manhã, deve permanecer durante todo o dia, enquanto nós estamos enfrentando os problemas do dia a dia, e além disso deve estar no nosso coração na noite, quando a gente vai dormir. A alegria da salvação deve permanecer em nós, deve encher o nosso coração, deve inundar as nossas vidas, deve transbordar as nossas vidas, queridos. Você e eu precisamos lutar contra esse espírito de tristeza, esse demônio de depressão, esse demônio de tristeza. Porque quando Deus visita o seu povo, quando o Espírito Santo é derramado, há alegria dentro de nós. Se você ler o livro de Atos, capítulo 8, versículo 6 ao 8, você vai poder ali confirmar comigo o que eu estou dizendo. Lá diz assim que as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam de muitos os que tinha chamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Olhe para alguém e diga assim: ria das circunstâncias. Ria das impossibilidades. Ria, cheio do Espírito Santo, na presença de Deus. Ria, 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 sorria, queridos. Aleluia. Eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento. Por favor. Se possível, os outros irmãos músicos pudessem me acompanhar aqui junto com só os músicos, por gentileza.
Tinha muitos outros textos que eu queria compartilhar com vocês, mas nós vamos continuar ainda falando sobre isso. Irmãos, nós precisamos como igreja de mais celebrações, de mais júbilos, mais louvores, mais gritos de alegrias em nossos cultos. Nossos cultos precisam de ser cultos de celebração a Deus, e não estarmos em cultos fúnebres. E eu não estou dizendo que a gente tem que ser irreverente, não estou dizendo que a gente tem que substituir o arrependimento, o quebrantamento, o choro, as renúncias, as entregas. Não estou dizendo isso. Até porque, quando há uma alegria no nosso espírito, nós nos quebrantamos, nós choramos, nós nos arrependemos. Quero que você feche os seus olhos nesta manhã e peça para que Deus venha encher o seu coração desse espírito de alegria, e esse espírito se apoderará de ti nesta manhã, de uma forma que você vai rir ou rirá das situações difíceis, simplesmente pelo fato de você confiar no Senhor. Confiar em Deus, confiar no Espírito Santo. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Tu és o Rei de toda a terra, Senhor. Tem o controle de todas as circunstâncias e situações. Nossa vida está nas Tuas mãos. O Senhor nos chama e nos convida a um momento onde Ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. O apóstolo Paulo, o Senhor diz que nós devemos nos alegrar sempre no Senhor. E ele diz: outra vez digo, alegrai-vos. Pai, venha nesta manhã um batismo de alegria sobre nós. Um batismo de alegria sobre a igreja. Nós declaramos esse mover do Espírito Santo nesta manhã, Pai, tomando os nossos corações. E fazemos a oração que Davi fez: restitui-nos a alegria da salvação. Restitui a alegria da salvação. Venha um batismo de riso, Senhor. Venha um batismo de riso sobre a igreja, sobre todos nós que estamos aqui nesta manhã, Pai. Enchendo as nossas vidas, enchendo os nossos lábios de cânticos, de risos diante do Senhor. Se você puder, queridos, levante as suas mãos aos céus, num sentido assim de gratidão a Deus, num sentido de liberdade. Levante as suas mãos ao céu num sentido de liberdade, de poder expressar a alegria da salvação. Jesus está em você, Jesus está em você, o Espírito Santo está em você. Vem o batismo de alegria, vem o batismo de alegria. Todo espírito demoníaco, de angústia, de depressão, solta, solta as famílias, solta as vidas, solta as mentes, solta os corações, solta a alma. Vem Espírito de salvação, alegria.
alegria. A alegria da salvação inunde o coração da Insegec em São José dos Campos nesta hora, Pai. Restitui a alegria da salvação. Restitui a alegria da salvação no coração da igreja nesta manhã, Pai. Restitui, Senhor, restitui, restitui. Xarabalabaxeia. Restitui, Senhor. Se você está vivendo debaixo de um espírito opressor, de um espírito de angústia, de um espírito de tristeza, nesta hora você vai resistir a esse espírito em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que nós devemos resistir o demônio, resistir o diabo, e ele fugirá de nós. Restitui a alegria, Senhor. Aquela alegria do salmista Davi que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pai, todo esse espírito de pandemia, ou melhor, o espírito que veio, Pai, de tristeza, de angústia por causa da pandemia, nesta manhã, Pai, nós abolimos esse espírito de nosso meio. Nós declaramos na autoridade do Senhor Jesus Cristo que toda tristeza, toda angústia, toda depressão, toda baixa autoestima, toda falta de identidade espiritual, de identidade paterna, tudo aquilo que o diabo trouxe ao coração, Pai, de muitos durante esse tempo de pandemia, tirando a alegria nossa de vir à casa do Senhor, tirando a nossa alegria de estar na presença de Deus. Pai, nesta manhã restitui isso no coração da igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Todo espírito de falta de identidade, de falta de identificação do inferno que tem assolado as mentes, os corações, nesta manhã, Pai, nós resistimos pelo poder dos 7 derramamentos do sangue de Jesus, o sangue que brotou do suor de Cristo, o sangue que brotou das chagas de Cristo, o sangue que brotou da cabeça de Jesus, principalmente o sangue que brotou do seu rosto. Pai, restitui a imagem e semelhança de Cristo nesta manhã. O sangue que brotou das mãos, o sangue que brotou dos pés, o sangue que brotou do lado de Jesus. Pelo sangue de Jesus Cristo, eu sou redimido, eu sou perdoado, eu sou limpo, eu sou justificado e santificado pelo sangue de Jesus. Toda a igreja, Senhor, vencemos pelo poder do sangue de Jesus. Todo espírito maligno do diabo, do dragão, da serpente antiga e de Satanás, resistimos pelo sangue de Jesus. E toda tristeza nesta manhã, sai, 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 sai do nosso meio, dos nossos corações. Aleluia! Aleluia! Dê um grito de júbilo ao Senhor, dê um grito de alegria.
Levante as suas mãos e diga: eu sou livre em Cristo Jesus. Amém? Eu sou livre. Eu sou livre em Cristo Jesus. Deus abençoe. Amém. Bom, glória a Deus. Quem está feliz? Quem está alegre? Provérbios 15:13 diz que a alegria do coração aformoseia o rosto. Ou em uma outra tradução, transparece no rosto. Então quem tem Jesus, deixe isso evidente no seu olhar, no seu sorriso, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos agora, nesse mesmo espírito, com alegria. Vou pedir que vocês abram a palavra aí em Gálatas 6, versículo 8. Amém. Glória a Deus. Aqui, o título da minha palavra, na versão da Ara, O que o homem semear, isso também ceifará. E lá no versículo 8 diz: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Amém? Eu vou ler na NVI também. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Então aqui Paulo traz o aspecto da semeadura, Então, a gente sempre dá o exemplo, mas quem semeia a semente da laranja vai colher laranjas. Então se nós semeamos, e o que Paulo está dizendo aqui, tem a ver com a questão dos dízimos e das ofertas. A questão é que se nós vivemos, na semana passada nós falamos um pouco sobre o fruto do Espírito, e se nós vivemos verdadeiramente essa alegria no Senhor, a alegria do Espírito Santo em nossa vida, e se nós vivemos e andamos pelo Espírito, como Paulo fala um pouquinho antes, em Gálatas 5, se nós entendemos, como está em Gálatas 5 também, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para a liberdade de sermos felizes, e para a liberdade de vivermos uma vida livre em Cristo Jesus, uma vida pelo Espírito Santo de Deus, nós entendemos que muitas vezes a nossa falta de alegria pode estar em nós estarmos vivendo excessivamente para as coisas que satisfazem a vontade da carne. Nós investimos tanto tempo muitas vezes e tantos recursos em coisas que efetivamente são, como diz lá em Eclesiastes, frutos do correr atrás do vento, consequências do correr atrás do vento. Eu sempre trago esse exemplo aqui. Vamos pensar numa criança correndo atrás do vento. É divertido, não é? É até engraçadinho uma criança correndo atrás daquela folhinha, Se a gente olhar pela janela das nossas casas, e eu ver o Benjamin ou o Noah correndo atrás daquela folhinha que o vento está levando, eu vou achar até divertido. Mas e um adulto do meu tamanho correndo atrás dessa mesma folhinha, o que a gente vai pensar que ele é? Que ele está fora do juízo dele. Então o que Salomão estava dizendo ali é que a gente não deve perder o nosso juízo correndo atrás das coisas que perecem, das coisas que efetivamente não trazem essa alegria que o pastor Zivaldo trouxe para nós. Paulo, é muito lindo o que ele diz aqui em Gálatas, na carta de Gálatas, que ele diz, olha, seguinte, a salvação é mediante a fé em Jesus Cristo, a justificação, ou seja, e aí em Filipenses 4 ele diz que nós temos todas as coisas em Cristo Jesus, e nesse mesmo texto que o pastor Zivaldo orou aqui, Paulo diz, alegrem-se no Senhor. Repito novamente, alegrem-se sempre no Senhor. E aí ele diz lá embaixo, se você tiver coração meio inquieto, lança com súplicas, mas com ações de graça, e você vai ter o seu coração guardado na paz que excede todo entendimento. Então, queridos, nessa manhã,
entenda que quando você traz aqui seus dízimos e as suas ofertas, você não está semeando naquilo que perece, mas você está semeando para a vida eterna, para o reino de Deus, para que o reino de Deus possa existir nessa terra no sentido das questões que nós precisamos, e para demonstrar a obediência de quem vive pelo Espírito, porque quem vive pelo Espírito é obediente à palavra de Deus, e a palavra de Deus nos diz que nós temos que entregar os nossos dízimos e as ofertas, trazendo a casa do Senhor, amém? Então, se nós vivemos e andamos pelo Espírito, nós não vamos usar os recursos que Deus nos dá apenas para satisfazer as vontades da carne. Aliás, nós não vamos satisfazê-las. Nós vamos sim investir com coisas que trazem sim alegria, com coisas que também nos deixam felizes aqui, mas nós vamos investir muito mais naquilo que faz sentido no propósito de vida que Deus tem para nós, amém? Então, pegue ali o seu dízimo, a sua oferta, nós vamos orar agora, e aí eu vou dar os recados, e nós vamos para casa, com a graça de Deus, amém? Pegue aí seu dízimo, sua oferta. Paizinho, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que temos, Pai, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor é o Criador de todas as coisas, é suficiente em si mesmo, nada do que temos, Senhor Deus, pode de alguma maneira torná-lo melhor. O Senhor não precisa de nada, mas o Senhor nos dá o privilégio, Pai, ao vivermos e andarmos pelo Espírito Santo, pelo Teu Espírito, de entregarmos aquilo que o Senhor mesmo nos dá, daquilo que o Senhor mesmo criou, para que o Teu reino prospere nesta terra, Pai, mas para que também venhamos, Senhor, a demonstrar a nossa obediência, o nosso amor e a nossa alegria em Ti. A nossa alegria na salvação, Senhor, gera como fruto, Senhor Deus, um coração, Pai, abençoador. Um coração, Senhor Deus, que entrega assim os dízimos, as ofertas. Um coração, Pai, que olha para o próximo. Senhor Deus, não é viver pelas obras, mas são as obras manifestadas pela presença do Espírito Santo, ou como diz Tiago, obras pela fé. Pai, obrigado, Senhor Deus, por cada oferta, pelos dízimos que serão trazidos, os quais nós consagramos a Ti, e pedimos sempre ao Teu Espírito que nos ajude, Senhor Deus, a administrarmos esses bens, Pai, com sabedoria sempre, Senhor Deus, segundo as direções e os propósitos que o Senhor tem para esta igreja, em nome de Jesus, amém. Você pode trazer aí o seu dízimo, a sua oferta, com alegria, com a mesma alegria com a qual hoje nós estamos aí neste culto, nesta manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tá aí, né, também, para quem quiser, né, fazer o Pix, né, ou fazer ali a sua transferência online, estamos aí. Glória a Deus, vamos então para os recados, né, temos bastante recadinhos aí, a Universidade da Vida está acontecendo, capacitação destino também, glória a Deus por isso, a escola em Segec funcionando também, né, hoje nós tivemos uma manhã mais uma vez muito especial, né, e essa semana vai ser bastante especial para nós. Não é? Nós estamos vivendo um tempo aí na nação, né? A nação tem se preparado para gerar também o reino de Deus, né? Aqui no Brasil, né? A apóstola Valnice sempre diz, né, que o Brasil é do Senhor Jesus por direito de criação e por direito de redenção, e glória a Deus, né? Porque agora nós teremos aqui nos dias, do dia 1º ao dia 3 de setembro também, né, online, transmissão ao vivo a partir das 20 horas no canal G12 Brasil, jejum nacional, queridos, olha que lindo. Então nós teremos aí, né, todas as igrejas ali unidas no jejum, num tempo de oração, em 3 dias de oração, gerando esse Brasil rendido aos pés do Senhor Jesus. Então, queridos, olha, realmente assim, podemos dizer que é uma convocação, porque é da parte de Deus, não é? Então assim, principalmente aqueles que têm célula nesses dias, então, queria dar um recadinho aqui, até a pedido do pastor Zivaldo, né?
convide a sua célula para estar conectada nesse dia. Então, nessa semana, se você quiser fazer em outro dia, né, enfim, se as pessoas da sua célula quiserem se reunir, mas se você tem uma célula no dia 1º, no dia 2 ou no dia 3, né, reúna a sua célula para estar conectada com você nesse tempo de jejum. Eu tenho certeza de que vai ser um tempo tremendo. Então, já dê um recadinho essa semana para que a sua célula esteja junto. Então, só para lembrar, dia 1º, 2 e 3, transmissão ao vivo pelo canal G12 Brasil no YouTube, tá bom? Ao longo da semana, o Ministério de Comunicação estará ali com certeza aí divulgando, né, passando mais informações para vocês. E glória a Deus, hein? Dia 3, aqui tá, é 3/10, não, é 3/9, né? Então aqui no post está 3/10, mas é 3/9. Então, dia 3/9, é sexta, né? Sexta-feira, das 20 até a meia-noite, ou até o Espírito Santo encerrar, nós estaremos aqui com a vigília desperta. Glória a Deus. Quem estava aqui sentindo falta, né, de um tempo de vigília, de oração, né? Eu tenho falado muito com a Gi, que nós temos sentido falta de estarmos aqui reunidos como igreja, para orar, né, também, né, para estarmos aqui na presença de Deus, louvando, adorando, gerando em oração também, tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. Então, olha, dia 3 vai ser presencial, tá? Então é importante dizer que na próxima sexta-feira, às 20 horas, você está convocado, convidado para estar aqui conosco, né, para essa vigília que tenho certeza vai ser tremenda, vai ser maravilhosa, incrível, tá bom? Então, olha, dia 3, também durante a semana, nós vamos passando mais informações, né? Prepare o seu coração, que semana linda, não é? Uma semana para realmente nós estarmos na presença do nosso Deus, amém? Eu acho que esses são os recadinhos, né? Acho que são todos, né? Glória a Deus, então. Então vamos nos levantar, vamos para a nossa casa, um domingo de muita alegria no Senhor para vocês, né? Que a graça do nosso Pai, do nosso Deus, as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Desfrutem agora de um almoço. Ninguém comendo rápido hoje na hora do almoço. Ontem eu fui em 2 festas, eu desfrutei de 2 caldinhos maravilhosos, eu desfrutei. Então, queridos, vão para suas casas hoje, desfrutem primeiro de um almoço, né? Como, sabe, saboreando, né, a comida, o alimento. Depois desfrutem de cada hora que vocês terão hoje com suas famílias. Aqueles que vão estar com seus familiares, aqueles que vão se reunir ali, né, no seu conjunto de família ou com amigos, aproveitem cada momento, sabe, cada horário, cada dia, cada hora é um dom de Deus, não volta mais. Deus nos dá o minuto seguinte como presente, como dádiva. Desfrutem, aproveitem, porque esse tempo não volta. A gente estava olhando o Benjamin ontem, ele está tão grande, e a Gi falou, nossa, eu estava falando para ele que vai crescer, né, já vou encerrar aqui, mas... E aí a Gi falou assim, daqui a um tempo, ele começou quase a chorar, falou, daqui a pouco ele vai ser adolescente, vai embora, né, vai viver a vida dele, e quase começou a chorar. Eu falei, então, por isso que nós precisamos desfrutar desses 2 pequenos, agora. Então, queridos, desfrute agora, sabe, olha, né, assim, mas olha ali para quem está do seu lado, olha para a gente aqui, desfrute dessa pessoa, desfrute, né, dessa pessoa que Deus colocou do teu lado, desfrute esse tempo valioso. Amém? É isso aí. Glória a Deus, vamos orar. Paizinho, nós com uma alegria tão grande no nosso coração, com o nosso coração realmente cheio hoje, alimentado, nós desfrutamos do alimento que é a Tua Palavra nesta manhã. Nosso coração, Senhor Deus, degustou cada parte, Senhor Deus, desta refeição tão saborosa, espiritual, refeição espiritual. O alimento, Senhor Deus, para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso espírito. Paizinho, que esta palavra venha germinar a vida que há dentro dela. Que venha germinar em nossos corações, Senhor, em nossas vidas, relacionamentos melhores entre maridos e mulheres, pais e filhos, entre amigos, entre subordinados e líderes, entre líderes e liderados, entre discípulos.
Pai, que possamos desfrutar, Senhor, de relacionamentos que sigam o Teu padrão, Senhor Deus, amando o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Pai, que nós possamos desfrutar da Tua presença nesta semana, neste dia. Pai, que em cada momento em que tivermos a oportunidade de estarmos orando, de estarmos Te adorando, em comunhão com a Sua palavra, que não seja apenas, Senhor Deus, o ler pela obrigação, mas que nós venhamos a desfrutar destas letras que, Pai, são vida para o nosso ser, que nos exortam, Pai, que nos transformam, que iluminam os nossos caminhos, porque é lâmpada para os nossos pés. Que nós possamos desfrutar, Senhor, desta palavra em cada momento que estivermos caminhando, falando dela, Senhor, ao levantar-nos, ao deitar-nos, andando pelo caminho. Paizinho, que esta alegria, Pai, que transparece ou que aformoseia o nosso rosto, venha gerar frutos para Ti, Senhor. Que as pessoas possam ver a vida de Cristo em nós. Pai, isso o Senhor disse: no mundo há vez de passar por tribulação, mas tenham bom ânimo. Sejam alegres, sejam felizes, porque a nossa força está no nosso Senhor. E que Yahvé nos abençoe e nos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que Yahvé sobre nós levante este rosto glorioso, lindo, majestoso e nos dê Shalom. Uma linda semana para todos.